Shalom e bem-vindos a Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Sempre que o Messias está em uma situação ou na vida de alguém, ele trará mudanças. Mudanças que agradam ao Senhor. A profecia que estudaremos nesta lição está totalmente focada em mudanças. Mudanças essas que ocorrem através do Messias. Não há dúvidas ou nenhuma discordância de que esta profecia não é sobre o Messias. A questão é como entender e para quem é este Messias. Vamos chegar a algumas conclusões interessantes que têm muita importância e que deveriam mudar a forma como muitas pessoas entendem a identidade do Messias. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Isaías, no capítulo 9. Espero que você se lembre de algo que já dissemos. No texto hebraico, o último versículo do capítulo 8 é literalmente o primeiro versículo do capítulo 9 da Bíblia em português e em outros idiomas. Se você tiver uma Bíblia que segue a tradição judaica, vamos repetir o último versículo do capítulo 8. A grande maioria de vocês, no entanto, pode estar lendo uma Bíblia tradicional para os crentes. Portanto, estaremos no primeiro versículo do capítulo 9. Mas quero repetir este versículo para definir o contexto e mostrar como, de fato, ele se refere a mudanças. Mudanças que estão vindo a um lugar específico que está relacionado de maneira única com a obra do Messias. E me refiro à sua obra de 2000 anos atrás. Então, olhe comigo esse versículo, o versículo 1 do capítulo 9, ou o último versículo do capítulo 8 para alguns de vocês. Nós lemos: porque não mais escuridão, o que quer dizer que não haverá mais escuridão. Esta palavra fala sobre a ausência de luz. Pode-se dizer que alguém pode ter uma personalidade sombria ou sentimentos sombrios. Aqui, isso nos fala da escuridão, mas na posição de trevas, em que há ausência de luz. Repetindo mais uma vez, vamos ler com cuidado. Porque não mais haverá escuridão para a que estava aflita. Agora vemos escuridão e aflita. Mas, mais uma vez, existe uma palavra-chave: não. Isso implica que aquilo que havia por muito tempo não permanecerá o mesmo. Por quê? Porque está surgindo uma mudança. Quando diz para a que estava aflita, a referência é sobre Israel. Especificamente aqui se refere ao Reino do Norte. Mas há uma implicação para todos os descendentes de Jacó, para todas as 12 tribos. Mas a ênfase está na zona norte de Israel. Continuando o versículo diz: em tempos passados. Esses tempos passados são os períodos que precedem o Messias, que vem antes de sua obra, antes de sua primeira vinda. E prossegue: no passado. Quando e o que aconteceu? Heikal artza zevioan vei artza natali. Quando? A implicação é ele é Deus. Deus permite que esses dois lugares, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, onde elas estão? Bem, nós diríamos, e já vamos dizer daqui a pouco, que tem a ver com a região da Galileia. E Deus, a palavra aqui pode significar amaldiçoar. É o que dizem a maioria dos comentaristas rabínicos.
mas esse termo também tem a ver simplesmente com menosprezar ou não dar preferência. Então, o que ele se refere é que Deus estará removendo sua proteção, removendo sua supervisão deste local. E daí, o que aconteceu? Bem, o contexto, e isso é certamente relevante para os dias de Isaías, é que a Assíria veio e destruiu o reino do norte, conhecido como Israel. Essas 10 tribos, ou, na verdade, 9 ou mais tribos. Mais uma vez, eu gostaria de identificar para você do porquê estou falando das 9 ou mais tribos. Todos concordam que o Reino do Sul, chamado Judá, cuja capital é Jerusalém, é composto por 2 tribos, Judá e Benjamim. Mas devemos nos lembrar de uma coisa: havia também muitos levitas lá. Os levitas é uma tribo adicional. Também temos levitas espalhados por todo o norte, entre aquelas outras 9 ou mais tribos. Quando falamos das 10 tribos do norte, tecnicamente não está correto. Havia 9, mais 2 e a tribo adicional para completar as 12, que eram os levitas, que estavam em ambas, que serviam, que ministravam nos 2 locais. Mas o destaque deste versículo está no Reino do Norte, aquelas 9 tribos ou mais. E Deus diz: no passado eu menosprezei, eu me retirei. E como resultado, que é o que os rabinos ensinam, essa terra ficou amaldiçoada por Deus. Que terra? Zebulon e Naftali. Mas continue a ler no final do nosso versículo. Verra Aharon, mas o fim. Fala-se aqui sobre os últimos tempos, mas não os últimos 7 anos. O termo Aharon pode falar sobre a influência messiânica da época em que o Messias começará sua obra, quando ele se revelar e trouxer mudanças. Então, nesses últimos tempos, não nos tempos anteriores, na época em que viveu Isaías, ou antes, mas nos últimos tempos, em referência ao Messias, Deus fará algo. Ele irá honrar o caminho do mar, esta direção ao mar da Galileia. Do outro lado do rio Jordão, isto é, a Galileia dos gentios. A Galileia é mencionada e a razão pela qual é chamada Galil Hagoim é porque esta terra foi desejada para as nações. Algumas pessoas ensinam que o termo Galil Hagoim fala sobre como o resultado do Messias, o que ele realizará, é o que todas as nações desejam. Mas quero que você veja, quando lemos especificamente esta profecia, nós falamos sobre o caminho para o mar entre Zebulon e Naftali. E quando falamos sobre este lugar entre estes 2 territórios, na costa da Galileia, estamos falando exatamente sobre este lugar chamado Cafarnaum. Esta profecia, no final do capítulo 8, ou no primeiro versículo do capítulo 9, é uma profecia que nos diz que este lugar, ao longo do mar da Galileia, entre essas 2 fronteiras, tem importância messiânica. E foi chamada por esta razão de a Aldeia do Conforto, ou como a maioria conhece, Cafarnaum. Quando chegou o tempo para Yeshua iniciar sua obra, ele saiu de Nazaré e desceu para Cafarnaum. Isso fala sobre como esse lugar será honrado por Deus, porque o Messias vai transformar esse lugar em sua sede ministerial. Avancemos para o próximo versículo, capítulo 9, versículo 2. Para a maioria de vocês, para mim, versículo 1. O povo, os que caminham nas trevas. O que é interessante é que povo, em hebraico, ha'am, está no singular, mas aqui o verbo está no plural. A razão para isso é mostrar que o povo não está unificado. Eles são um povo, mas cada um trilha seu próprio caminho. Olhe de novo no texto. O povo, os que caminham nas trevas, privados de iluminação, sem a verdade de Deus, eles estão confusos. Eles estão indo atrás de falsidades.
É porque isso que, se voltarmos ao versículo anterior, porque eles estão na escuridão, como também viviam em aflição, porque eles não responderam, eles não conhecem a verdade de Deus. Mas uma mudança está chegando, pois o povo, os que caminham na escuridão, aqui está uma mudança. Eles viram Or Gadol, uma grande luz, uma grande fonte de iluminação. Novamente, essa luz, se refere ao Messias. Devemos nos lembrar que ele mesmo disse que ele é a luz do mundo. Ele é um grande menorá, podemos dizer. E um dos propósitos da menorá era para confirmar ao povo que a presença de Deus estava com eles. Aqui temos uma profecia de que, neste lugar, entre esses dois territórios, Zebulon e Naftali, perto do mar da Galileia, em Cafarnaum, é aqui que a revelação do Messias vai começar. Repetindo, o povo, os que caminham nas trevas, eles viram uma grande luz, e os que viviam na terra de Salmavet. Salmavet são duas palavras que se juntam aqui. Sal, neste caso, vem do termo seu, e significa trevas. Mavet significa morte. Então, esse povo, por causa das trevas, da falta da luz, da verdade de Deus, eles viviam na terra das sombras. E lá onde moravam, entretanto, continua Isaías. Or Nagá Aleha, a luz, e o termo Nagá fala sobre um grande brilho. A palavra Noga fala de uma luz que é muito, muito brilhante. Então a luz brilha forte sobre eles. Ou seja, tudo isso se refere aos numerosos milagres e à verdade, à sabedoria que o Messias compartilhou. Onde? Principalmente na Galileia. Tudo isso é muito importante. Por isso direi o seguinte: aqueles que, dentro do judaísmo tradicional, negam Yeshua, que não acreditam que o Messias veio, a questão é, o que eles fazem com esses versículos? E quando você olha como eles os interpretam, você descobre que eles estão totalmente errados em sua compreensão. Somente quando se olhar para o versículo sob a luz do que o novo pacto apresenta, poderemos apreciar esta maravilhosa profecia. Vamos passar agora para o próximo versículo, versículo 2 em hebraico e versículo 3 em português. Nós lemos: E você, esse você é Deus, ou o Messias. Você multiplicou a nação. A palavra nação é goi em hebraico, mas às vezes, muitas pessoas que não estudaram o hebraico profundamente acabam dizendo que o termo goi significa gentio. Não pode ser. Mas algumas vezes, profeticamente, é o que vemos, especialmente na profecia de Jeremias, como também em Isaías. O termo goi, quando falado profeticamente, falando sobre os últimos dias, refere-se a Israel, e é um comentário sobre o pacto abraâmico. Pois Abraão é informado que se tornará um goi gadol, uma grande nação. E é isso que esta profecia está dizendo, que pelo Messias, Israel seria multiplicado e se tornaria muito grande. Mas agora surge um problema, porque temos o termo lo, e não a palavra lo. Você ouviu bem, em hebraico é o termo lo, e a maioria das pessoas acha que deveria ser lo. Mas dá para você perceber a diferença, porque as duas palavras são pronunciadas da mesma maneira, lo e lo, mas são escritas de forma diferente. Uma é Lamed Aleph, o que significa não. A outra é Lamed Vav, e é um Holen. Então também se pronuncia lo, embora seja escrito diferente, e não significa não, mas para ele. O que a Escritura está dizendo é que esta nação será multiplicada para ele, ou por ele.
A implicação é que é para ele ou por ele. Será ele quem fará isso. Portanto, a mensagem é que se Israel não se multiplica pelo Messias e Yeshua, não será multiplicada, nem se tornará grande, pois você multiplicou para ele, e continua, e aumentou. Você aumentou o quê? Simha, a alegria deles. Então, como consequência, se Israel for engrandecido por Deus, para o Messias ou pelo Messias, para Deus, como você quiser entender aqui, realmente isso não importa, pois só existe um Deus. Mas a questão é que isso produzirá uma grande alegria. Quando a nação de Israel for multiplicada, se tornar grandiosa pelo Messias e for oferecida ou apresentada a Deus, haverá uma grande alegria. Esse é um exemplo muito bom de algo que os crentes, todos os crentes devem entender. Há muitos que não têm nenhum compromisso, nenhuma fé no que Deus fará com Israel nos últimos dias. Eles acreditam que Deus terminou com Israel, que Deus substituiu Israel. Mas quando você vê essas profecias messiânicas, e você verá que ela é messiânica daqui a pouquinho, não há dúvida de que Israel é importante para Yeshua. Portanto, ela deveria ser importante para nós. Então, essa alegria, que será grande, ele diz, eles se alegrarão diante de você, diante de Deus, de acordo com a alegria do katsir, da colheita. Muitos apontam que este termo colheita pode ter duas implicações. Uma pode ser ligada à ressurreição, ou seja, à ressurreição do Messias. Ele estava relacionado à colheita, aos primeiros frutos da colheita, mas também poderia estar ligado aos últimos dias, onde, em última análise, esta grande alegria e esta nação que se tornará o que Deus quer que se torne através do Messias. Isso é algo que vai acontecer no final da era. Agora, veja a ilustração que apresento aqui. Assim como eles se alegram quando dividem o saque, ou os despojos da vitória, quando uma nação vence outra. Quando dividem a riqueza dessa nação entre si, isso se relaciona àquela frase que diz: os mansos herdarão a terra, que nos fala sobre uma mudança pela qual aqueles que se submetem à iluminação de Deus, aqueles que são parte de Israel, como povo da aliança eterna de Deus, ou seja, aqueles que acreditam no Messias, tanto judeus como gentios. O que entendemos? Nós sabemos que eles terão uma grande recompensa, porque receberão as promessas de Deus, pela sua vitória e pela derrota do inimigo. Vamos passar para o próximo versículo. Pois o jugo do seu sofrimento, a vara de seu ombro e o cetro daquele que o oprime se quebrou. O que descobrimos é isso, 2 pontos. Nós descobrimos que o Messias sofrerá, mas quem produz esse sofrimento, que é o inimigo, ele será derrotado. Nós sabemos que foi Satanás que entrou em Judas. Por causa de seu amor ao dinheiro, Judas foi tentado. E isso abriu ao inimigo uma porta para a sua vida quando ele rejeitou a verdade de Deus, quando ele não se submeteu à vontade de Deus, que o tornou muito suscetível à influência do inimigo. E esse é um princípio que todos devemos aprender. Me refiro a que, quando dizemos não a Deus, estamos convidando a influência demoníaca, o poder satânico em nossas vidas para nos oprimir e nos tirar de onde Deus quer que estejamos. E nos tornamos participantes dos planos do inimigo. Preste atenção ao que lemos neste versículo. Pois o jugo do seu sofrimento, a vara do seu ombro, e o cetro daquele que o oprime se quebrou. Como? Keion mediat. Sugiro que você sublinhe esta frase que significa como no dia de Midian. Do que estamos falando aqui? Bem,
Esta é uma referência das Escrituras que aponta ao livro dos Juízes. Sefer Shoftim, o livro dos Juízes, é a passagem que fala de Gideão ou Gidom. Lembre-se daquela maravilhosa história que está ligada à Páscoa e ao festival de Hashid, referindo-se à ressurreição do Messias e à vitória, quando Gideão liderou um pequeno número de soldados para derrotar um numeroso exército inimigo. A Escritura diz que o inimigo estava espalhado nos campos, pelos vales e pelos montes. Eles eram numerosos como gafanhotos, que não se podia contar. Estavam com seus incontáveis camelos, que eram numerosos. Mas os filhos de Israel ganharam com apenas 300 pessoas. Isso é muito importante. Por quê? Por causa da fé deles. O que a frase como "no dia de Midian" significa? É para lembrar às pessoas que elas alcançaram a vitória pela fé. Sem fé, a obra do Messias não tem efeito em sua vida. Essa alegria, essa felicidade, essa vitória, a chegada do fim de todo o sofrimento, tudo aconteceu através de sua fidelidade. E devemos responder à sua obra fiel, sendo nós também fiéis e recebendo-a na fé. Versículo 5 em português, versículo 4 em hebraico. Pois toda. A próxima palavra pode ser traduzida como bota ou calçado. É um substantivo que deriva de um termo que significa andar, caminhar, pisar ou pisotear. E como a maioria entende, nos fala de um guerreiro. A propósito, a grande maioria das traduções inclui a palavra guerreiro, mas ela não está no texto original. Está meio que subentendido, pois fala sobre a bota ou o calçado que um soldado usava na batalha. Alguns traduzem como sapatos de batalha ou bota de batalha, mas simplesmente diz, vamos ler com atenção, pois toda bota que pisoteia no barulho. E isso tem a ver com o barulho da batalha. Então, eu não estou discordando das implicações deste versículo em referência a um guerreiro que marcha, que entra na batalha, embora não apareça aqui. A ênfase está simplesmente nesse tipo de calçado, nesse calçado que entra na batalha, e as roupas resolvidas sem sangue. Então, estamos falando de uma bandagem, tecidos que foram enrolados para enfaixar alguém. O que acontecerá com eles? Eles serão queimados como por um fogo devorador. A questão é que não vamos precisar desse equipamento. Não precisamos de botas para a batalha. E não precisamos de bandagens para os feridos. Por quê? Porque isso nos fala de vitória, nos fala de libertação. E a pergunta que devemos nos fazer é, olhe para o próximo versículo. Como esta vitória se realizará? Como é que veremos cair nosso inimigo? Pois isso tem a ver com o Messias, tem a ver com quem ministrou, ensinou, realizou milagres na Galileia, que liberou essa luz de revelação que transformou a angústia em grande alegria. Tudo isso são chaves. E logo voltaremos a uma profecia, uma que lemos no capítulo 7, e que foi novamente mencionada no capítulo 8, e que tem a ver com uma criança que nasceria. Quem? Seu nome é Emanuel, Deus conosco. Observe o destaque do versículo seguinte, o versículo 5 em hebraico, versículo 6 em português. Ki yelet yulat lanu. Porque uma criança, e essa criança diz respeito a uma criança do sexo masculino. Continuando, uma criança nos nascerá, um filho nos será dado. Neste caso, os dois verbos estão na voz passiva. De fato, diz que uma criança nos foi dada, ou nasceu para nós, e depois foi dada para nós.
O que quero enfatizar é que o termo para nascer está na voz passiva, no pu'al. Depois vemos que o termo para dado, para ser dado, está no nefá. São duas construções diferentes, mas as duas se referem ao passivo. Por que a voz passiva é importante? Porque não fala de algo que foi feito por nós, que nós conseguimos, mas é algo que nos foi apresentado, nos foi dado, nos foi fornecido. Olhe de novo, porque uma criança nasceu para nós, um filho foi dado para nós. Continuando, observe o que diz: e o governo estará sobre seus ombros. E seu nome pelo qual será chamado é Pele Yoetz, El Gibor, Avad Shar Shalom, que significa maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Agora quero fazer uma breve pausa para tratar de um assunto, que é a Gemará, ou seja, a seção principal do Talmud. O Talmud é composto da Mishnah e da Gemará. Quando lemos a Gemará, ela nos diz, nessa passagem, que é uma referência, que há uma disputa em relação a estes nomes, onde se diz Pel Yoetz El Gibor Avad Shar Shalom. Muito bem, há 8 palavras aqui, mas estamos falando de 4 nomes. Por exemplo, Maravilhoso Conselheiro é um nome. Pai Eterno, outro nome. Deus Forte, outro nome. E Príncipe da Paz, outro nome. No total, são 4 nomes. Ou será que estamos tratando de Maravilhoso, Conselheiro, Deus, Forte, Pai, Eterno, Príncipe da Paz? O que é interessante é que o Talmud ensina que o importante é que a lista tem 8 palavras. É verdade. Pel Yoetz, El Gibor, Avad Shar Shalom. 8 palavras. E eles dizem que não é coincidência. Eles entendem assim. Mas alguns que procuram ignorar qualquer elemento que aponta ao Messias dirão: isso se refere ao rei Isquiarro, Ezequias. Essa não é uma interpretação aceitável. Basta pensar. Quando você olha para isso, veja o que diz, que esta criança nasceu e foi dada para nós. E observe que o governo estará sobre seus ombros. Por quanto tempo? Isso é muito significativo. Quando lemos tudo o que é dito aqui, deixa claro que não está se falando de um mero mortal, como Ezequias, mas está se falando do Filho de Deus. Ele que é chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Prosseguindo, olhe para o versículo 6 ou 7 na maioria de suas Bíblias. Porque a multiplicação, o aumento do seu governo e da paz, observe o que diz, Enketz, não terá fim. Então o Messias assumirá o trono. E ele fará quando? Quando ele retornar. Preste atenção. Quando ele voltar para a terra. E não me refiro à bendita esperança ou ao arrebatamento. Mas quando o Messias retornar à terra, especificamente para Jerusalém, chegando ao Monte das Oliveiras, para depois descer do Monte das Oliveiras e entrar em Jerusalém, passando pelo portão oriental e entrar no Santo dos Santos e ocupar seu lugar como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Emanuel, Deus conosco. É disso que estamos falando aqui. E esse reino, o reino milenar, não terá fim, porque se tornará a nova Jerusalém, que é eterna. Então lemos aqui que seu nome será chamado. E não disse que Deus chamará seu nome, mas que seu nome será chamado. Preste atenção à gramática.
Há pessoas que são enganadoras, como Tovia Singer. Se ele não sabe hebraico, não deveria comentar sobre textos nesta língua. Agora, se você sabe hebraico, se é supostamente um judeu ortodoxo, então você deve seguir de acordo com a perspectiva do Talmud e dizer, sem dúvida alguma, isso não é assim. A forma como ele interpreta é assim. Que o que lemos, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, é que os 3 primeiros termos chamarão seu nome de príncipe da paz. Vou repetir para deixar claro. Ele diz que é maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai eterno, chamarão o nome do Messias, príncipe da paz. Isso pode até soar bem, a menos que você olhe a escrita em hebraico. E é uma conclusão impossível. Não está gramaticamente correto. É por isso que eu digo que, quando alguém levanta esse argumento, é porque ou ele é um falso professor, ou ele não tem conhecimento de hebraico. Mas se ele disser que segue o judaísmo ortodoxo, aí temos um problema, porque o Talmud, a Guemará, no Mesechem Sinédrio, diz que todas essas palavras, que essas 8 palavras se referem ao Messias, porque 8 é um número relacionado ao reino, ao Redentor, e a uma mudança que está chegando, uma mudança de reino. A Guemará entende bem. Eles entendem que é sobre Messias, que todos esses nomes se referem a ele. Não se trata de Deus o chamando de Deus, que é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno, mas o chamando de príncipe da paz, embora todos estes nomes se referem ao Messias. Continue lendo, vemos aqui. Do aumento de seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. Esta é uma referência messiânica, clara. E no seu reino, que ele preparará e manterá com justiça e retidão. Isso declara e define que o reino messiânico, o reino milenar, é conhecido, seu caráter é de justiça e retidão. E isso começa desde agora, a partir do momento em que ele assume para sempre. E quem irá realizá-lo? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Fica claro que não estamos falando do rei Ezequias, estamos falando do Messias. De fato, o judaísmo, em sua maior parte, o que estudam a Guemará, eles entendem e ensinam isso. Toda essa ideia de que é sobre Ezequias é uma falsa doutrina, promovida por gente que quer ficar longe de qualquer coisa ligada ao Messias, que aponta, que parece e que se assemelha a Yeshua. Nosso último versículo, versículo 8 em sua Bíblia, ou versículo 7 em hebraico. Este versículo também é bastante informativo, porque diz que esta verdade, esta luz, essa iluminação, não será recebida pela maior parte de Israel. Observe o que diz. Devar, Shalar, Adonai, Beyakov. Uma palavra. É um artigo genérico, não definido. É uma palavra. E está se falando sobre essa palavra que acaba de ser ensinada, que o Senhor enviou. Para quem? Para Jacó. Quem é Jacó? Seu povo da aliança. Esta palavra, esta revelação foi enviada a Jacó para Israel. E o que aconteceu? Venafal be Israel. Ela cairá em Israel, ou seja, não será recebida. É interessante porque, naquele tempo, isso era algo profético. Do nosso ponto de vista atual, isso já aconteceu. Caiu em Israel, mas não cairá para sempre. Isso anuncia, como veremos, é uma previsão futura de quando essa mensagem realmente será recebida por um remanescente do povo judeu. E isso se dará nos últimos dias. É um princípio maravilhoso, uma profecia maravilhosa, uma profecia messiânica que explica, que confirma Isaías 7, versículo 14. E que, como resultado, haverá vitória e uma mudança gloriosa. E essa mudança gloriosa é uma mudança de reino. Finalmente,
para que olhemos para frente e vamos entender que, quando o Messias retornar, ele virá para estabelecer um reino que não tem fim, que será estabelecido para e pela justiça e retidão, e que ele servirá àqueles que respondem com fé. Eu encerro por aqui. Até a próxima semana, quando continuaremos com este capítulo 9 da profecia de Isaías. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.